Então, vamos lá. A gente vai iniciar o capítulo 5 das Leis Morais da Vida. Vamos ver o capítulo da Lei da Conservação, que é do Livro dos Espíritos, e, posteriormente, o capítulo 19 e 20, que é o dinheiro e o desperdício. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar, aqui a gente tem, ó, no texto, a Lei de Conservação, capítulo 5, vocês veem que tem a questão 711 e 715, né, que a Joana trouxe. Só que, antes da gente ler isso aqui, eu quero fazer uma breve leitura, porque o capítulo da Lei da Conservação, ele tem itens ainda antes dessa parte que ela colocou, tá? Então, por exemplo, ele começa no Livro dos Espíritos, até se alguém tiver com o livro aí, quiser acompanhar, tá? Eu vou ler só algumas questões aqui para a gente pegar um link da Lei de Conservação. Ele começa assim, ó, instinto de conservação, tá? No capítulo 5, começa instinto de conservação. Então, nesse instinto de conservação, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa lei, né? A questão 702 é colocada assim, ó. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau da sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, no outros é racional. Tá? Então, instinto de sobrevivência, instinto de conservação, importante, é uma lei natural. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Ele pergunta, Allan Kardec pergunta, qual o objetivo? Porque todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Olha só, necessidade de viver. Então, nós precisamos ter a vida aqui na Terra, né? Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem o darem conta disso. Então, é o aperfeiçoamento. O objetivo nosso aqui, de nos conservarmos aqui vivos, né? É o aperfeiçoamento. E aí, no item seguinte, vem os meios de conservação. Aí vem a questão que é a 704, porque eu li a 702 e a 703, tá? Que eu acabei de ler. Agora, aqui nos meios de conservação, é a 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? É uma coisa importante a gente pensar aqui, né, gente? Porque, assim, é interessante esse raciocínio. A gente precisa viver na Terra, a gente precisa se conservar, né? O nosso corpo físico, a nossa vida aqui na Terra, da forma que conhecemos, a gente tem que se conservar. E Deus vai dar os meios para tal, né? Porque a gente vê tanta gente passando necessidade, né? Tanta dificuldade, tanta desigualdade. Então, vamos ver o que é respondido aqui para Kardec. Sim, os meios de conservação, sim. E se ele não os encontra, o homem não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Olha só o raciocínio. Deus não dá ao homem a necessidade de viver sem os meios indispensáveis. Quer dizer, se Deus nos coloca aqui nesse mundo para viver com a necessidade de aperfeiçoamento, ele também nos proporciona os meios para que nós nos conservemos aqui, né? É isso que ele está falando. É por essa razão que faz a terra mesmo, produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil. Então, olha o joguinho das palavras para a gente gravar aqui, né? Até para a gente pensar. Só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Então, tem o necessário e tem o supérfluo. Tem algo aqui que está
desconectado, que não é necessário, né? Que não é útil, melhor dizendo, nas palavras dele aqui. Por que, desculpa, por bens, aí agora eu pulei para 706, tá? Por bens da terra, só se devem entender os produtos do solo, né, o que a terra produz mesmo. O solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. Então, na realidade, tudo é retirado da terra, do que existe aqui do mundo material, né? Tudo é produzido naquilo que tem no próprio planeta, e foi Deus que disponibilizou isso para o homem, né? Aí, ó, complementando mais um pouquinho aqui, ó, vai entrar no que está aqui, tem a 711, né? Questão 711, que é, a gente entra aqui, ó, o item é gozo dos bens terrenos, tá? Que é esse que está no livro da Joana já. Então, como que ela coloca ali no livro? Dá para seguir por ele ali, né? O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não importa um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, vê só o que ele está falando, né? O que a gente vai entender aqui? Se Deus nos dá o direito de viver, ele vai dar o meio da gente cumprir esse direito de viver. Ou seja, tudo nos é dado, né, por Deus. Né? Tem uma divindade aí que nos traz aquilo de que necessitamos, porque somos criaturas divinas, né? Fomos criados por ele. Então, ele nos dá a vida e os meios para tal. Então, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens, né? Aí a questão que ela coloca, a 715, essa 715, ela já entra num outro item aqui, tá? Que é o necessário e supérfluo. São aquelas duas palavrinhas ali para a gente fixar, o necessário e o supérfluo. Então, a 715, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí é uma grande questão, né, gente? Qual o limite do necessário? Vamos ver como é que ela responde aqui, ó. Aquele que é ponderado e conhece por intuição, ou conhece por intuição, quem é ponderado. Mas será que todos nós somos ponderados, né, gente? Eu acho que é muito mais para imponderado do que para ponderado, a maioria de nós, né? Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa, o limite. Por experiência, não consegue ter noção do que é necessário, do que é supérfluo. A própria custa, quer dizer, só vai conhecer por experiência. Aí que vem aquelas situações das diversas encarnações, né? Que a gente vai aprender nas experiências das encarnações. Aí alguma a gente desperdiça, e na outra a gente já perde, né? Perde os direitos de ter aqueles bens, tá? Então, esses dois itens que a Joana coloca, o 711 é do gozo dos bens terrenos, tá? Tá no item do Livro dos Espíritos, e o 715 tá no item necessário e supérfluo. Tá? Agora vai começar o texto mesmo, agora aqui, ó, o capítulo 19, né? Então, vou começar a leitura. O dinheiro. De fato, o dinheiro constitui pesada responsabilidade para o seu possuidor. Pesada, olha como ela coloca. A gente tem que pegar realmente as colocações da Joana, né, as palavras, analisar em detalhes, né, que o dinheiro constitui pesada responsabilidade. Como assim, né? O que ela quer falar? Não compra, o dinheiro ele não compra felicidade e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas. Então ela já afirma, né? Você compra muitas coisas com dinheiro, mas felicidade, né?
Como é que funciona isso, né? Tem muita gente, né, que ainda está achando que compra felicidade, mas como é que funciona isso? Torna-se, por outro lado, ó, incontáveis desditas, né? Apesar disso, a sua ausência quase sempre se transforma em fator de desequilíbrio e miséria, com que se atormentam multidões em desvario. É aquela história que a gente viu ali no livro dos Espíritos. Se os bens deveriam ser acessíveis a todos, né, os bens materiais, os bens da terra, é dado, né, por Deus, em quantidade, em forma que teria que ter para todos. Mas o que a gente vê isso aqui? Um fator, a miséria, como um fator de desequilíbrio, atormentando multidões, né? Nossa, a gente vê, né, exacerbando aí nessa situação de pandemia, né, com desemprego, enfim, também sempre existiu, agora só está mais visível aos nossos olhos, eu acho, está nos chamando mais atenção, né? Você vê como a pandemia ela é importante também para nos abrir os olhos, né, para várias situações que sempre existiram e às vezes a gente não tinha noção da proporção. Parece que agora ficou, a realidade bateu mais a porta, né? E isso aqui é uma coisa para a gente entender esse uso do dinheiro. Olha lá, o dinheiro em si mesmo, ele não tem culpa. O dinheiro não tem culpa dessas multidões estarem em desvario, né? Ele não é bom nem mal, né? A gente não pode considerar o dinheiro em si como nem bom nem mal. A aplicação que se lhe dá torna o agente do progresso social, do desenvolvimento técnico, do conforto físico e às vezes moral, ou causa de inomináveis desgraças, quer dizer, a desgraça que você não consegue nem definir a quantidade, né? A desdita, o tamanho da desdita que, dependendo da aplicação que se dá a esse dinheiro. Vocês imaginam a quantidade de crimes, né, gente? De crimes, de atentados às vidas, né? A imensa quantidade em função do dinheiro, do poder, né? Então, realmente, a aplicação desse dinheiro aí é que deve ser considerada. Sua validade decorre do uso que lhe é destinado, né? Com ele se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignificando o homem pelo trabalho. Então, na verdade, a gente trabalha, a necessidade do trabalho, a gente até viu já uma lei do trabalho, a necessidade do trabalho também para nos desenvolver, e a gente vai adquirir o dinheiro, né? E isso é digno, né? Também esse dinheiro é digno pelo trabalho. É como a gente vai se sustentar, é aquela lei da conservação mesmo ali, como está sendo dita. Sua correta aplicação impõe responsabilidade e discernimento, tornando-se fator decisivo na edificação dos alicerces das nações e estabilizando o intercâmbio salutar entre os povos. Então, ela chama atenção a correta aplicação com responsabilidade e discernimento. E ela fala em nações, né, em povos, de como ter que ser esse intercâmbio, né, financeiro, econômico entre as nações e os povos. Ela chama atenção, tem que ser aplicado o dinheiro com responsabilidade, com discernimento, né? E será que a gente tem isso, né? Será que isso faz parte do ser humano, essa responsabilidade, esse discernimento, né, de como aplicar esse dinheiro, qual é o bom, né, o que é bom para mim, será que é bom para o outro na aplicação disso, né? Através dele, irrompem o vício e a corrupção, que arrojam criaturas levianas em fundos despenhadeiros de loucura e criminalidade. Né? A gente pode imaginar isso aqui com eu entendimento isso tranquilamente, a gente vê isso, né? Corrupção, vício, né? O dinheiro pode ser utilizado para esses fins aqui.
levando, ó, ela coloca ali, é interessante, criaturas levianas em fundos despenhadeiros de loucura e criminalidade. Então, o dinheiro, ele pode vir a ser criminoso. Já pensou, Né? o que vai acontecer depois, né? Eu fico imaginando, nossa, tá no lugar de um governante com tanto dinheiro assim, é uma prova de Ixi, Cristo. acho que para mim tá... Tá ruim o som? Deise, eu não ouvi uma parte que você falou que para mim travou. Eu não sei se elas ouviram essa última frase que você falou. Eu fico pensando que Você pode prova. repetir? Tá dando para ouvir bem? Deu umas cortadas. Eu acho que deve ser a minha internet, então. Ah, Se estiver falhando, pode... eu falo. Não, mas pode falar. Vamos... A prova, né? A prova de estar num cargo de governo com tanto dinheiro, num momento desse, o quanto não vai ser cobrado de cada um, meu Deus. O uso Já adequado, imaginou? né? Porque afeta muitas pessoas, é uma nação, um povo inteiro, né? Muito sofrimento, né? É isso mesmo, Deise. Então, o uso, né, que se faz de forma criminosa ou de forma... Como lidar com esse dinheiro, né? Então, vamos ver o que ela coloca aqui, ó. Para consegui-lo, empenham-se os valores da inteligência em esforços exaustivos, por meio das quais são fomentados a indústria, o comércio, as realizações de alto porte, as ciências, as artes. Então, o dinheiro, ele movimenta muita coisa, né? Né? Para adquirir, para poder ter um trabalho, enfim, e adquirir, para poder conseguir essa subsistência através do dinheiro, né? Então, tem muita coisa que é fomentada ali, né? Indústria, comércio. Então, assim, precisa, né, gente? Não é dizer que o dinheiro é necessário ali, realmente a questão é como aplicar, né? Como aplicar. No submundo das paixões, simultaneamente, dele se utilizando a astúcia e a indignidade, favorecem os disparates, quer dizer, aqueles absurdos, né, da emoção, aliciando as ambições desregradas para o consórcio da anarquia com o prazer. Bom, aí já é outra situação, né? Submundo das paixões. Você vê que não é mundo, né? É submundo, né? Então, quem adentra a essas questões aqui do prazer, né? Tá nesse submundo. E aí pode-se utilizar, né, dentro desse submundo, a astúcia e a indignidade, favorecendo os absurdos da emoção, aliciando ambições desregradas, né? Então, aí já entrou num outro, né, patamar terrível aqui, né? Muito prejudicial, para um consórcio de anarquia com o prazer. Né? Então, quando o dinheiro entra aí na questão das paixões aí, né, dos nossos vícios, né, então aí a coisa se complica bastante, né. Por seu intermédio, uns são erguidos aos píncaros da paz, ou seja, ao cume, né, ao ponto mais elevado da paz, da glória humana, enquanto outros são arrojados às furnas pestilentas do pavor e da desagregação moral em que sucumbem. Então, tem os seus dois lados novamente aqui, né? Paz, glória humana, e por outro lado, pavor, né? Furnas pestilentas do pavor, desagregação moral. Você vê, né? É quase tudo, né, que a gente
que o homem atua, né, dependendo da condução que ele dá, você tem esses dois caminhos aí completamente diferentes. A gente está falando do dinheiro, mas a gente pode transpor isso para qualquer outra situação, qualquer outra característica, né? Aqui ela fala especificamente do dinheiro, né? Então, quer dizer, é condição humana, é em nós, a problemática está em nós. Novamente, né, a Joana sempre nos traz para dentro de nós mesmos, é esse self aí que a gente tem que conhecer, né, o autoconhecimento. Se vocês quiserem falar, gente, fiquem à vontade, que eu estou falando, né, se alguém quiser comentar no meio da fala aí, vou até tomar uma aguinha aqui, ó. Tá, então, ó, sua presença ou ausência é relevante para a quase totalidade dos homens terrenos. Não dá para ficar sem dinheiro, né? A miséria, não dá, não dá. Por outro lado, a gente não pode ver desperdícios, né? Coisas absurdas, às vezes, que a gente vê, né? Que são feitos com dinheiro. Meu Deus, né? Então, para o intercâmbio, no movimento das trocas de produtos e valores, o dinheiro desempenha papel preponderante. Precisa do dinheiro necessário. Graças a ele, estabelece-se acordos de paz e, por sua posse, explodem guerras calamitosas. Tudo gira em torno, né? Gira em torno de uma conservação, só que está dentro da lei da conservação, esse dinheiro dessa forma, né? É isso que a gente tem que questionar, né? Será que Deus coloca o dinheiro para com a atuação de que forma? A gente precisa se conservar, isso é notório, é óbvio, né? Mas como que isso funciona? É dessa forma aqui, guerras, né? A ponto de chegar em guerras e disputas absurdas por poder, né? Então, vamos ver aqui como é que ela nos orienta, né? Agora já vem aquela partezinha que ela traz, olha ali, ó. Usa-o sem escravizar-te. Possui-o sem deixar-te por ele possuir. Você que vai possuir o dinheiro não tem que tomar conta de você, né? Você ficar enlouquecido atrás de dinheiro, né? Desesperado, né? Domina-o antes que ele te domine. Dirige-o com elevação, a fim de que não sejas mal conduzido. Aí vem a nossa elevação moral. Como é que está a nossa moral? Quais os nossos valores, né? Qual a importância que a gente... Como é que eu vou conduzir o meu dinheiro, moralmente, o que eu vou aplicar, né? O que pode ser feito com esse dinheiro aqui? Então, ela nos orienta, dirige-o com elevação, a fim de que não sejas mal conduzido. Se a gente não dirigir o dinheiro com elevação, corre-se o risco de aplicar com prejuízo social, ao próximo, enfim. Mediante sua posse, faze-te pródigo. Se você tem dinheiro, você tem que ser generoso, mas você não pode ser sem te tornar esperdulário, sem esbanjar, sem desperdiçar. Né? Então, assim, a generosidade é uma característica que também temos que ter em nós, senão a gente torna-se avaro, né? A avaria, e cai naquela questão da avareza. Tem muito dinheiro e a pessoa segura, né? Não consegue fazer um uso ali de forma generosa, aplicando, né? Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao talante, ao desejo, ao arbítrio do seu condicionamento. Então, você cuida para não submeter a tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades, ao desejo, ao talante do seu condicionamento. Ou seja, ficar tudo em função do dinheiro, né? Não é isso? Eu não sei se foi isso que vocês entenderam aí, gente. Vê que
Porque às vezes a gente lê, entende uma coisa, o outro entende outra. Fala, Deise. Estou pensando assim, nessa situação atual, dinheiro agora não está tendo, para a gente, essa pandemia veio trazer para a gente esse conflito, de que o dinheiro realmente não está tendo importância, porque agora uma vaga no hospital, um respirador, não importa se você tem dinheiro ou não. Você sabe que a minha filha é médica na Unimed, tem gente com muito dinheiro que não conseguiu vaga aqui e queria ser transferido lá para o... Como chama aquele hospital famoso lá em São Paulo, né? Emílio Ribas? Albert Einstein, alguma coisa assim. Albert Einstein. Só que não tinha vaga também. Tanto não tinha aqui como não tem lá. Então, assim, todo mundo está passando por essa prova. Não tem um remédio, não tem uma medicação que se diz eficaz para curar a doença. Então, do que está servindo o dinheiro agora? E as nossas roupas, né? Eu, de vez em quando, abro o guarda-roupa e falo, meu Deus, para que tudo isso? Podia ser só meia dúzia que eu estou usando agora. É até engraçado, né? A gente acaba rindo, né? Cômico. Para que tudo aquilo naquele guarda-roupa? Né? E sapato, Deise? Quando tem sapato, às vezes tem aquela, né? Não cabe mais o sapato. Eu tenho vergonha de mim. Tenho vergonha daqueles sapatos lá. Aquilo é um peso consciencial. Dá vontade de pôr tudo na calçada para a Raquel dar dinheiro e comprar bolsa. Brechó. Conseguir comida, o povo passando fome, a gente aqui. Não, a minha cabeça está pirando. Por isso que esses estudos aqui, eles esclarecem a gente e dão também um alento, né, Deise? Porque a gente também não pode pirar, né? A gente tem que se manter em harmonia para poder amparar o nosso próximo, né? A gente tem que estar equilibrado também. Mas a gente tem que rever algumas coisas, a gente pode rever, né? Uma confissão, assim, minha, uma coisa que está me incomodando. Assim, sim. Por que a gente... No meu caso, eu abro a porta do guarda-roupa, eu estou com esse problema, vou ter que... Eu abro a porta do guarda-roupa e fico pensando, meu Deus, não precisava, não preciso disso. Sabe, é uma coisa ruim, para mim não está fazendo bem. Não tá, você está ainda, né, naquele processo assim de pensar, de analisar, de rever. E a pandemia vem para isso mesmo, né, gente? Você acha que Deus, a pandemia não é de Deus? A pandemia é de Deus, né? Deus é que a gente precisava, né? A gente precisa disso tudo, é o nosso processo, né? Só que eu acho que se a gente... Pensando que a gente podia ter uma vida tão mais simples, né, Simone? Sim, sei lá, no meu caso, eu os acho valores, né? Mudar os valores, né? E é uma proposta, e por que não, né? A gente está nesse processo, a gente vai devagarinho mudando essa proposta aí, esses valores, né? Então, a pandemia, ela é útil, né, para nós aí, para refletir um monte de coisa, né? E aqui você vai ver, desde porque o outro capítulo fala dos desperdícios, aí ela explica bem direitinho essa parte aí, eu lembrei agora, você falou das roupas, né? Então, vamos lá. Alguém mais quer falar, gente? Marli quer falar? Não sei se abriu o microfone. É o seguinte, Simone, eu estava vendo aqui também nesse pedacinho que você leu, que às vezes a gente condiciona as amizades, eu acho que é isso também que ela nos alerta aqui, né? A gente que tem dinheiro, né? Meus amigos são só da alta, daquele ambiente, né? Eu menosprezo aqueles que não têm dinheiro, né? Então, aqueles que estão bem vestidos, né? Eu acho que é isso aqui, quando ela diz, né? Você não submeter os seus conceitos, suas considerações, suas amizades só ao poder do dinheiro, né? Às vezes você até despreza uma palavra, às vezes uma pessoa simples fala alguma coisa, até uma verdade, você não dá o valor devido. E, às vezes, uma pessoa que é importante, que não só o dinheiro, mas que tem um cargo elevado, a gente leva em consideração, né? E não analisa a coisa assim. Então, eu acho que ela nos chama atenção nesse sentido, né? É bem isso mesmo que ela coloca, né? A gente não pôr foco no dinheiro, né? Não focar com o dinheiro sendo importante, né?
Olha, ela coloca ali, ó, previdente, multiplica-o a benefício de todos, sem a avareza que alucina ou a ambição que tresvaria, né, que é uma alucinação também. De como te servires do dinheiro, constituirás o céu da alegria ou o inferno de 1000 tormentos para ti mesmo. Então, vai depender da gente, né? Se te escasseia nas mãos a moeda, não te suponhas vencido. Ter ou deixar de ter importa pouco na economia moral da tua existência. O importante será... perdi aqui. O importante será a posição que assumas em relação à posse. Não te desesperes pela ausência do dinheiro. Como há aqueles que se fizeram servos do que têm, os há também escravizados ao que gostariam de ter. O dinheiro é meio, não meta. Olha que legal isso aqui, né? O dinheiro é o meio, não tem que ser o nosso objetivo, né? Tem que ser o meio que a gente tem para atingir outros objetivos mais elevados, né? Imprescindível colocar-te jubilosamente na situação que a vida te brindou, padronizando as diretrizes e os desejos pessoais dentro dos limites transitórios da experiência educativa por que passas, consequência natural do mau uso que fizeste do dinheiro que um dia possuíste. Então, são aqueles casos, né, em que muitas vezes não se tem, né, não tem acesso, não tem condição de ter o dinheiro, ter uma condição melhor, né, financeira, porque, olha lá, consequência natural do mau uso que um dia, do dinheiro que possuíste um dia, né. Por outros recursos, poderás ajudar o próximo. Ah, você não tem dinheiro, mas você poderá ajudar o próximo com outros recursos, né? E erigir, construir a felicidade pessoal conforme as luminosas lições com que o Evangelho te pode enriquecer a vida. Essencial é viver bem e em paz com ou sem o dinheiro. Isso aí é muito real, né? O que muita gente fala é que quando está numa condição de miséria, né, sem dinheiro nenhum, né, aí também não tem até a conservação, põe em risco a própria lei de conservação, né, a própria sobrevivência, aí é uma situação mais extrema, né. Mas a gente tem que buscar essa paz aqui, né, essa paz interna, né, que não vai ter muito a ver se tem tanto mais ou tanto menos dinheiro, né, externamente. Tanto é que agora, ó, no capítulo 20, é bem legal porque complementa aqui, né? Porque o capítulo 20 vai falar dos desperdícios. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que acontece? Se você desperdiça, vai faltar para alguém, né? Ela coloca aqui esse raciocínio, olha lá. Ó. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desperdício, ele é um fator expressivo de ruína na comunidade. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando, quer dizer, esboçando, criando as indústrias da inutilidade. Então, ela coloca como fuga, né? Quando o homem, o ser humano, ele foge das realidades transcendentes da vida, ele se apega, né? Ele vai para a fantasia, para um mundo ilusório, né? E se apega aos valores da matéria, né? Abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sobre o peso constritor da irresponsabilidade em que sucumbe por fim. Então, nesse processo não vai funcionar, não vai dar certo, né? Fugir, qual que é o problema aqui? É fugir das realidades transcendentes da vida. Somos seres espirituais, né? A gente está aqui no mundo da matéria, mas nós somos seres espirituais, somos espíritos mesmo, né? Então, não tem como a gente fugir dessas realidades transcendentes.
quem foge e entra no mundo ilusório acaba se apegando, né, ao dinheiro, às questões aí materiais, né? Então, a vida é simples nas suas exigências, quase ascetas. O que é ascetas, né? Esses ascetas fazem parte de uma doutrina filosófica. Uma doutrina, assim, de autocontrole, de autoconhecimento, uma doutrina em que, de desprendimento dos prazeres, vamos dizer, materiais, né? Então, ela fala que a vida é simples, né? A vida nossa é simples, a vida é assim, a gente complica até, né? Se a gente for pensar, nós somos complicados e complicadores, a gente complica coisas simples. Você imagina a simplicidade de Jesus, né? Pensa naquele homem, ele veio trazer um modelo de simplicidade, é simples, uma vida simples, desprendida, né? Nesse sentido, o que ela fala aqui. Muitos cristãos distraídos, porém, ataviam-se, complicam-se os deveres, sobrecarregam-se do dispensável, desperdiçam valores, tempo e oportunidade, porque o tempo, né, a gente desperdiçar tempo, a gente começa agora a ter vamos dizer assim, um despertamento, né, para imaginar, nossa, o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou fazendo com a minha oportunidade aqui, né, enquanto encarnado, tudo isso vai nos passando, edificante para o próprio burilamento. Aí ela vai colocar os desperdícios aqui agora, ó. Desperdiçam palavras, amontoando-as em verbalismo inútil, a fim de esconderem as verdades. Então, tem um desperdício de palavra. Interessante, né? Porque, assim, a palavra mal usada, né? Um verbalismo inútil. A gente não pensa nisso, né? Desperdiçar palavras, né? Assim, inicialmente vem mais bens materiais mesmo, né? Desperdiçam tempo. Tem hora que a gente poderia ter ficado quieto, né? A gente fala coisas sem pensar. Eu estou falando de mim, né? E com isso a gente às vezes cria conflitos desnecessários, coisas tão mais importantes para nós, como amizade, como carinho, e a gente gasta a palavra inútil, atrapalhando. Ou às vezes você está num colóquio, né, numa conversa que não tem, assim, não tem nada de edificante, né, não acrescenta nada. Muitas vezes a gente fica, né, se você pôr a maledicência, né, vou pegar o exemplo lá da Fúvia, né, aquele colóquio dela, aquela fala, além de ser agressivo e prejudicial, né, ao extremo ali, mas a maledicência por si só, né, ela é um desperdício de palavra, né. Desperdiçam tempo em repousos e férias demorados, que anestesiam os centros combativos de ação da alma encarnada. Olha só, né? Então, se você descansa demais, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Não, férias, repouso muito demorado, porque anestesia os centros combativos de ação, amolenta, né? Você está de férias ou você está sem fazer nada, de repente você não quer fazer mais nada mesmo, né? Você acaba indo por esse caminho. Desperdiça alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes com que disputam as vaidades. Sabe o que eu me lembrei aqui? Do banquete da casa do Pilatos. Né? Alimentos, desperdiça alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes, que tinha até, que eles costumavam até pôr os gladiadores lá, né? Com que disputam vaidades. Tudo aquilo era vaidade, era para mostrar, né? Olha que festa maravilhosa que eu estou proporcionando, né? Algo assim. Desperdiçam medicamentos. Olha esse aqui, que interessante para a gente pensar. Em prateleiras empoeiradas, aguardando no lar doenças que não chegarão. Ou em se apresentando, encontramos-nos ultrapassados. Aquele monte de remédio que a gente guarda, né?
né? Principalmente para dor, analgésico, anti-inflamatório. Só antibiótico não dá para guardar, porque vence, né? Vence, eu digo assim, todos vencem, mas que você não consegue, né? Mas aquele monte de remédio fica lá esperando. Anos, quando você vai olhar, já não, já, né? Já não dá para usar, já está vencido. Viu, Simone? Em relação aos medicamentos, eu só vou fazer um parecer. Eu tenho trauma de posto. Eu não gosto de ir ao posto, mas eu estou afiliada a ele, né? Porque desde que eu vi posto SUS, as pessoas vão buscar. Então, eu era enfermeira em 86. Eu ia na casa dos pacientes, tinha remédio estocado. Eu falava, para que vocês pegaram tanto remédio no posto? Vai vencer. Então, desde aquela época, o ser humano gosta de encher a casa de medicação, mas quer de graça. Ele não quer comprar. Então, olha, quanto o SUS foi prejudicado. Por isso que eu acho que chegou o caos hoje do SUS para um despertar. Porque, eu vou ficar com tosse, eu vou lá buscar remédio para tosse, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo. Eu tenho tanto trauma que eu não tenho uma medicação aqui em casa, a não ser o remédio da pressão. Só o que está usando. É só. Nem se vier buscar uma dipirona, não tem. Essa é a briga dos meus familiares comigo. Mas eu tenho esse trauma, porque você vê quanto que já foi explorado esse SUS. E quanta medicação já foram jogadas. Então, isso me fala muito. O desperdício financeiro. Né? Mas é do governo. Sabe aquela história? É do governo. É só esse ser, porque é uma coisa que eu trago isso muito em mente, porque eu fui enfermeira, né? Então, naquela época, era demais. Então, é um amadurecimento hoje. Por que os postos não têm remédio? Por causa disso, usaram em excesso. E nem usaram, né? Só buscaram por buscar. E às vezes fica vencido lá na prateleira, como ela está falando, né? Então, quando eu vou ao médico lá passar pelo posto, porque eu tenho que ter ser da rede, eu falo para o médico, não me dá nada, eu não quero tomar nada, não sei o da pressão. Ele acha graça, ele me diz, não. Mas e o colesterol? Eu dou um jeito em casa. Ele acha graça por causa disso. Ele é jovem, ele fala, só a senhora que é esquisita aqui, porque todos vêm pedir alguma coisa. Eu não peço nada, não quero nada, nem quero levar para casa. Esse peso eu não quero ter. Não é? E a gente, muitas vezes, né, por exemplo, eu que tenho criança, e aí você compra um remédio, às vezes você acha que né, usa um pouco, aí fica ali o resto da medicação. É uma loucura mesmo, né? A gente desperdiça, sem perceber, nós estamos desperdiçando, né? Parece que naturalmente. E outra coisa, outro exemplo que eu queria dar, já que eu tive a oportunidade de falar, no sentido assim, há mais eu calculo uns 50 anos, eu tinha uma casa e eu tinha escritório de contabilidade, né? Eu era recém-casada. Aí um lixeiro passou, e eu estava pondo lixo, ele achou que eu era empregada da casa. Mas isso não me afeta em nada. Aí ele falou assim, sabe que pelo lixo a gente conhece as casas? Então, no nosso lixo está o nosso retrato. Ele falou assim, olha, eu posso mostrar para a senhora que cada casa que eu passo aqui, isso foi em 1971, quase 72. Então, aquilo me despertou. Então, todo dia que eu ponho lixo, eu olho o que está sendo supérfluo no meu lixo. É uma bobagem, mas é um despertar. São coisinhas que a gente tem que prestar atenção, né, Cida? Joana nos desperta para isso, né? Na simplicidade do lixeiro, ele falou aquilo lá. E quantos que não reparam o que a gente põe no lixo, né? Não, com certeza. Né? E a gente desperdiça isso aqui, olha, é muito real aqui, ela vai até colocar, quer ver, ó, aqui vai a parte agora que a Deise falou, ó, Deise. Desperdiçam trajes e agasalhos em armários fechados que não voltarão a usar. Aí a gente deixa lá, né? Porque a gente pensa assim, vou deixar, porque uma hora eu posso precisar, né?
Aí, gente, teve um dia que chegou uma moça que trabalhava para mim, agora a Cida começou a falar, agora vou desembestar a falar também, Cida. Abriu a porteira. Teve uma moça que trabalhava para mim, gente, ela chegou, ela cozinhava para mim e fazia limpeza em casa. Ela chegou para mim e falou assim, aliás, não foi ela, foi a outra que também, que era babá das minhas filhas, falou, olha, a fulana, ela tava frio. Ela falou, não tem um casaco, né? Não tá, o dinheiro que ela tinha, usava para comprar, tá sem casaco. Gente, eu parei assim, em casa, eu em casa, eu peguei o casaco que tinha ali, eu peguei e falei, toma, leva, porque, gente, pensa, eu tô ali no conforto da minha casa, a pessoa trabalha para mim, e aí ela nem pediu, não foi nem ela que pediu, ela era muito humilde. Ela nem pediu, foi a outra que falou, olha, ela tá passando frio, ela não tá frio, ela não tem casaco. E eu fiquei naquilo, eu falei, meu Deus do céu, assim, tipo, é o básico, né? Parece que pra gente é tão básico. E na hora eu tive aquele reflexo, eu falei, peguei lá, nem olhei que casaco que era, porque aí tem isso também, né? Na hora que a gente vai dar, a gente seleciona, esse aqui eu ainda quero, esse eu ainda vou usar, esse... Eu peguei lá e falei, não, pelo amor de Deus, essa mulher passando frio, gente, né? Então, assim, e a gente, se a gente não prestar muita atenção, naturalmente a gente não faz, né? A gente fica guardando, né? É bem por aí mesmo, né? Agora eu lembrei dessa história do casaco aí, né? Deus me livre, já pensou? Tá passando frio ali, né? Sem condições, né? Então, é isso aqui, ó. Aí ela coloca aqui, ó, desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato ou zelo. Desperdiça moedas em jogo. Imagina, né, usar ainda, perder dinheiro em jogo, né? Desperdiçam a saúde nas volúpias do desejo, dos excessos, né? E nas inquietações da posse com sofreguidão. Você perder a sua saúde, né, pelos excessos, né, excesso de bebida, excesso de sexo, excesso comida, né, tá desperdiçando a saúde que você tem, né, e a gente não para pensar. Desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura, a arte nos espetáculos do absurdo e da incoerência, a fim de fazerem a viagem da recuperação do que estragaram, em alucinada correria para lugar nenhum. Olha só, né? Então, Não vai aqui nada é um... na nossa malinha. Cida, não te ouvi. Não vai nada na nossa malinha. Porque Pois tem que não vai. Né? Olha lá, a fim de fazer a viagem de recuperação do que estragaram. E aí depois, na verdade, você desperdiça e você vai ter que recuperar, né? Restituir aquilo ali também, né? Às vezes você desperdiça a inteligência, você desperdiça a sua capacidade mental, e aí numa outra encarnação você pode vir com uma deficiência mental, né? Porque desperdiçou, fez um mau uso, né? Da inteligência. Até a beleza. Vamos dizer aí um homem, uma mulher com uma beleza que seja atraente, né? E desvirtue muitas pessoas. A gente vê, né? Nessas obras espíritas, tem muito isso aí, né? Não se recupera a malbaratada oportunidade. Ninguém volta ao passado, não tem como voltar ao passado, na busca de refazê-lo e encaminhá-lo no outro rumo. O desperdício, ele alucina o extravagante e exaure o necessitado que se lhe faz vítima. Há, sim, muito e incompreensível desperdício na Terra. Né, ela afirma aqui, ó, com certeza, que há, sim, muito incompreensível. Por isso as desigualdades, aí que dá para a gente pensar. Tem muito desperdício, por isso tem tanta falta também, tanta gente passando necessidade, passando falta, né? Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. Olha as orientações de Joana. Divide os teus recursos, tuas conquistas e vê-los-ás multiplicados em 1000 mãos que se erguerão, louvando e abençoando as tuas generosas mãos.
Passarás pelo mundo, queiras ou não, os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Então, se você desperdiçou, né, vai ter um retorno aí. É isso que ela está falando, né? Os teus feitos, o que você fez de bom ou o que você fez, né? Você vai depois, como semeares, como ela coloca aqui, ó, como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, meu Deus do céu, faltar-te-á amanhã. Não duvides. Se a gente desperdiça hoje, vai faltar amanhã. Olha a colocação dela, que raciocínio, né? Porque, gente, honestamente, né, a gente não para pensar, fazer uma reflexão profunda, assim, como a Joana, né? Dessa forma, como ela coloca. Olha só, ser pródigo, ser generoso, sem ser perdulário, sem esbanjar, sem desperdiçar. Então, ela coloca generoso sem ser desperdiçador, e o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida perene. Então, eu acho que o que ficou aqui, não sei se vocês quiserem comentar também, ela fala um pouco de esse repartir da tua fartura com a escassez do teu próximo, né? Então, o que está sobrando, talvez que a gente não vai usar, ou que a gente, né? A gente ter condição mesmo de dividir com o próximo, né? Dividir os seus recursos, suas conquistas também, né? Porque o intelecto, né, o que a gente conquista intelectualmente, o conhecimento, também não é para nós, né, é para dividir com o próximo também, né? A instrução, a gente pode pensar assim. Foi dar, eu recebi uma mensagem, que eu tenho um grupo de Marília, né? E na mensagem ele fala, Bezerra de Menezes ainda diz, nós ainda não estamos dando o nosso, nós ainda estamos dando o supérfluo. Aí comentei com a Malu, né? Ela falou, aí é verdade. E ainda não tiramos de nós nada. O pouco que a gente tem, a gente ainda não tirou. Então, por isso que eu te falo, ajudar, comprar um sacolão, mandar uma comida. Eu sei que tem casos esporádicos, assim, de pessoas que aproveitam da situação, mas é um caso de agora pôr a fraternidade acima de tudo. Nossos tempos não tão fáceis, né, gente? É muito sofrimento, né? Esses tempos de hoje, a gente vê, o próprio Divaldo, né, quando ele comentou, né, que a gente vai ver coisas terríveis, né? Então, essa pandemia é um começo aí que a gente está vendo situações, né? É o ranger de dentes, né? É aquela... E dias de escuridão vai ser 3 anos. E esses próximos 3 anos, até 2024, vai ser muito difícil. Você vai ver muita coisa. Então, você achou que a doença foi difícil, mas as coisas hoje vai ser cada dia mais difícil, em sentido à fraternidade. Então, assim, é para a gente despertar mesmo, né? Essa vontade de... Se a gente conseguir dividir um pouco do que a gente tem, né? Sim. Mudar um pouco falou, essa forma. Conhecimento, vou começar a dar aula da doutrina, né? Nós temos os grupos, eu já participo de outro grupo, então, desenvolvendo o quanto pode. O que a gente adquiriu. Fazer a nossa parte, né? O que a gente recebeu, vamos multiplicar, né? Vamos passando aí para o próximo, né? Na medida da nossa possibilidade. Eu acho que a gente não precisa se cobrar, a gente não precisa, assim, fazer aqueles exageros que a gente faz com a gente mesmo, que a gente, né? A gente não ama o próximo, porque também a gente, às vezes, não ama muito a gente mesmo, né? Falta esse amor conosco mesmo, e às vezes a gente se massacra também, se cobra muito. Mas, na medida da nossa possibilidade, a gente vai se desprendendo, né, de várias coisas, isso é importante, e a oportunidade está aí, né? Pandemia, nossos tempos aí, são as nossas oportunidades de auxiliar o próximo, né? O que tiver, gente, tudo tem valor, né? Tudo é aproveitado, né? Tudo que você doou aqui, uma palavra que você doou também, né? Uma boa palavra,
né, que você falou, às vezes a pessoa estava tão perturbada, se dá uma orientação, fala qualquer coisa, já é doação, é aquele sentimento de fraternidade, né? Nós vamos ter que ser fraternos, né? Nós teremos que ser. No contexto que está agora, né? Nós estamos sendo empurrados a fazer mais, né? Porque a gente vê, abala muito, eu não sei vocês, mas eu acho que todo mundo, a gente fica vendo aquelas pessoas chorarem na TV por a falta do que comer, desesperadas, e aquilo abala a gente, né? A gente gostaria de ir lá e estar lá junto, acho, sabe? É isso aí. É bem isso mesmo, né? E aos pouquinhos a gente vai contribuindo. Eu acredito que, assim, uma coisa importante para a gente pedir nas nossas orações é intuição. Pedir para ser bem intuído no caminho que a gente deve seguir. Porque os dias hoje não são fáceis, as provações não são fáceis, não vai ser para ninguém, né? Porque a gente está vendo que Covid tá quase todo mundo, você acaba conhecendo várias pessoas que perderam um ente querido por Covid, por exemplo, né? Bem comum agora já, quase todo mundo que você pergunta, eu perdi fulano, eu perdi ciclano. Então, assim, os tempos não são fáceis e temos nós que permanecer com a mente harmonizada, equilibrada e bem intuído no que a gente precisa fazer, né? Eu acho que é por aí. Se alguém quiser complementar, falar mais alguma coisa. Ficamos hoje só nós 6 aqui. Eu não sei quem está no iPhone ali. Se quiser dar um oizinho, tá apagado no iPhone. E a Marlene tá aí, Marlene? Não é Então vamos fazer a nossa prece para a gente. Não é a Estefânia? Não, acho que ela saiu. Então, não sei. Vamos fazer a prece. Marli, faz para nós, Marli. Faça sim. Então, queridos amigos, irmãos, vamos levar nosso pensamento, trazer dentro de nós a figura amorosa de Jesus, confiarmos na sua promessa, que ele nos garantiu que estaria conosco até os finais dos tempos. E lhe pedimos, Jesus amado, que nos ajude a percebermos sempre a oportunidade de servir, seja de que forma for, que esse momento tão desafiador para nós possamos extrair as lições necessárias para nos estabilizarmos rumo a um mundo melhor, a uma situação mais estabilizada e mais serena. Não pedimos, Senhor, que nos afaste das dores ou sofrimentos que, por acaso, tivermos que enfrentar, mas sim a coragem e a chama da esperança sempre acesa dentro de nós. Queremos que o Senhor, neste momento, retire de dentro de nós aquilo que temos de melhor e encaminhe nas situações mais difíceis, nos hospitais, envolvendo os médicos, enfermeiros, os trabalhadores na recepção, os motoristas que transportam doentes de lá para cá, as famílias que estão se despedindo dos seus queridos amigos, dos seus afetos, que possam se sentir confortáveis, em paz, reconhecendo que a vida é um transporte de lá para cá e vice-versa. Mesmo aqueles que não são espíritas, mas que possam se sentir confortáveis, possam se sentir em paz, mesmo diante da dor e do sofrimento, não apague no coração dessas pessoas a luz da esperança. E não podemos deixar de pedir também, Senhor, em benefício daqueles que às vezes ainda negam, que não aceitam, que procuram tumultuar,
que essas pessoas, esses irmãos nossos, porque são nossos irmãos, também possam se sentir despertados e possam dar a sua contribuição também, porque todos nós estamos recebendo o convite para adentrarmos numa nova situação e que nós possamos aceitar esse convite e caminharmos em rumo e jamais perdermos a confiança e a fé nos desígnios de Deus, porque nós fomos criados para a luz e é para ela que nós devemos caminhar. Mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade que nos dá de conhecermos um pouco da vida do Emmanuel, das palavras carinhosas e incentivadoras de Joana de Ângeles. Mais uma vez agradecemos e que a sua paz envolva-nos a todos, nossos familiares, amigos, e possam estar conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês. Um beijo para cada uma. Foi maravilhosa a aula, viu? Bom final de semana. Por mim, eu ficava o dia inteiro aqui com vocês, viu, gente? Não fazia mais nada. Mas temos que aproveitar as oportunidades, então vamos trabalhar, né? Tchau, gente. Tudo de bom.